Você já ouviu falar dos poderosos polifenóis? E dos famosos antioxidantes, Nós somos o Estação Dopamina. o seu podcast de temas aleatórios com embasamento científico. Então, vamos continuar falando de cérebro hoje, né? Nós prometemos para os nossos espectadores que hoje nós iríamos falar sobre os fitonutrientes, né, Marcelo? Pois é, continuar aqui aquele papo sobre a alimentação, né? E como a gente falou antes, envolve todas as pessoas do mundo, né? Todo mundo precisa se alimentar, né, Pois Pedro? você é o que você come, literalmente. Exatamente. Então, Pedro, e o que são os polifenóis? Qual a importância desses componentes aí na nossa dieta? Os polifenóis são dos fitonutrientes. Os estudos viram que, começaram a perceber, né, que no reino vegetal algumas plantas, árvores têm uma vida bem prolongada, até de centenas de anos. E elas são muito expostas à radiação ultravioleta do sol. E elas Uhum, dependem basicamente do sol. Elas têm que ficar tomando sol toda hora. uhum, Diferente da gente, que a gente não precisa. A gente às vezes pode se cobrir um pouquinho ali, né? Não uhum, ficar na sombra e não tomar sol. Então, esse sol com raios ultravioletas constante gera lesões no DNA dos vegetais, das plantas, gera lesões no tecido e precisa ter uma forma, eles precisam desenvolver uma forma para combater isso. uhum, Então, ao longo dos milhões de anos, eles desenvolveram antioxidantes naturais e poderosos para combater essa lesão de DNA, combater essa lesão de tecido dos raios ultravioletas e do sol, para poder continuar fazendo a fotossíntese e viver muitos e muitos anos. uhum, Então, um deles, os mais famosos, temos os flavonoides, polifenóis. Flavonoides estão presentes, são parte dos polifenóis. Temos uhum, carotenoides, tem vários aí, centenas e centenas, até milhares de fitonutrientes estudados. E o uhum, que acontece? Nós não produzimos esses fitonutrientes. uhum, E eles viram que começou a surgir estudo aí mostrando que traz benefício também para os humanos. uhum, Apesar de não produzirmos, nós podemos nos usar desses fitonutrientes uhum. dos vegetais para melhorar nossa inflamação, diminuir a nossa inflamação, diminuir o nosso estado de radicais livres de oxidação, porque eles são poderosos antioxidantes, são poderosos anti-inflamatórios, Uhum, que têm mostrado aí benefícios para o coração, para o fígado, para o uhum, cérebro, em uhum. diferentes modalidades aí. Cada um vai ter algum benefício mais Algum benefício. específico. E quando a gente fala assim antioxidante, a gente pensa em oxidação, né? Vem logo na minha mente, né? Aquela questão do enferrujar, né? Do oxidar o metal, né? Que teria relação com a exposição de uma estrutura ali metálica ao oxigênio. É os radicais livres, né, Pois do é, e oxigênio. aí no nosso organismo, a gente precisa, né, de oxigênio e talvez um dos metabólitos ruins do oxigênio sejam os radicais livres, né? Me parece que eles têm, assim, um poder de alteração, inclusive no DNA, né? De puxar ali elétrons Uhum. e como que a gente consegue antioxidar dentro do organismo? O metal a gente vai lá e passa uma tinta, né? Evita o contato dele com o oxigênio. E dentro do organismo, como é que a gente pode, ao mesmo tempo, depender do oxigênio e não ter um malefício de uma espécie reativa ali de oxigênio? Pois é, nós produzimos radicais livres o tempo todo. E além disso, que nem a gente falou, nossa alimentação é muito pró-inflamatória. Isso aumenta a produção de radicais livres. Então, nós precisamos contrabalancear isso com alimentos que tenham poder antioxidante e anti-inflamatório. E, Uhum, dentre eles, nós temos os fitonutrientes, que a uhum, doutora Lisa Mosconi, que a gente citou no podcast anterior, né, do uhum, livro, que ela é nutricionista, neurocientista, italiana, que estuda nos Estados Unidos, tem doutorado lá nos Estados Unidos, estuda profundamente qual é o impacto dos nutrientes no cérebro. Então, uma das formas de combater essa oxidação, esses radicais livres, essa é, lesão ao longo dos anos é com os fitonutrientes. uhum. E pelo que a gente leu lá no livro, né, me parece que esses fitonutrientes estão associados muito à coloração, né, dos frutos, né, Uhum, assim, das raízes. Então, como o beta-caroteno, que dá aquela coloração ali na cenoura, né, uhum.
aquelas frutas, né? Berries, né? Aquelas amora, né? Cereja, tem aquela coloração bem forte. Parece que os fitonutrientes que estão associados aí são os melhores antioxidantes, né, Pedro? Exatamente. E eles têm esse poder, né, de diminuir a inflamação, diminuir a oxidação. Tem alguns que são mais específicos que os outros, né? Que nem você Uhum, falou, as frutas vermelhas, frutas berries, né? uhum, Temos o cranberry, uhum, temos a amora e uhum, várias outras que ajudam a proteção. E a doutora Elisa até cita que alguns são superalimentos, uhum, que são altamente benéficos para o seu cérebro. é, Então, dentre eles, temos os berries. os berries, né? É engraçado, a gente não tem uma tradução, né? A gente cranberry, né? Blueberry, raspberry, mas a gente não tem uma tradução que junte eles na mesma categoria, né? Vira Aham. framboesa, morango, Verdade, mas... nem todos têm uma tradução porque não são frutas típicas daqui, né? Aham, Essas berries, a maioria não tem aqui tão facilmente disponível. aham. É por isso que fica. Será que é fruta berry? Chama de como assim? Fruta Como berry, assim, fruta né? vermelha, fruta silvestre. Tem Realmente. vários nomes diferentes aí que chamam. Aqui não faz muito sentido, né? Falar nisso como uma classe, né? Especial ali de Pois é. frutas, mas é alguma coisa que a gente tem que pensar melhor. Acho que frutas vermelhas seriam o mais próximo ali Aham. dessa classificação deles, É. né? É uma boa. A doutora Elisa até fala no livro dela, nos capítulos mais pra frente, Aham, quais são os superalimentos que ela recomendaria para diminuir esse estado inflamatório, diminuir a oxidação e que aham. são benéficos para o cérebro. É, É, eu me lembro que você mencionou, né? As castanhas, né? Tipo isso, é. castanha do Pará, né? Castanha do Pará, que nem a gente falou, é rica em selênio, né? Também tem muitos antioxidantes, tem Uhum, ômega 3, uhum, então é uma boa opção. Claro que ela tem um pouco de gordura saturada, então as castanhas tem que tomar cuidado com isso, né? aham, Tem um pouco de gordura aí e pode aumentar o colesterol. Dentre as castanhas, a castanha do Pará é muito boa, mas aham. consumir no máximo uma por dia, que ajuda bastante já. Não É, mais que uma. difícil, né? A gente se manter só em uma, né? É. Tem também as amêndoas, Uhum, é, avelã, pistache, são uhum, ricos em vitaminas, tem menos gordura saturada e também tem poder antioxidante. Então, um dos superalimentos da doutora Elisa são as castanhas. Outro entendi. que eu acho interessante é o azeite de oliva, principalmente o extra virgem. Uhum, O azeite de oliva extra virgem está muito presente na dieta mediterrânea, que uhum, nós falamos das zonas azuis, que uhum, prolonga a vida, diminui a neurodegeneração, é um dos fatores, né? E o azeite de oliva extra virgem é rico em gordura boa, que é a gordura monoinsaturada, é rico em vitamina E, que tem um poder antioxidante natural também, é rico em outros antioxidantes e polifenóis, então uhum. pode trazer um bom benefício aí, claro que sempre com moderação, né? Não, não é chegar assim, o Hoje eu doutor Pedro falou aí da castanha do vou Pará, vamos comer tomar 10 aqui, por dia aqui, 10 castanhas do Pará por dia. ou então Não é tomar assim. azeite, né? Vamos tomar azeite, não, pessoal. Uhum. Sempre com equilíbrio e moderação. E é interessante falar a respeito do azeite, né? Me parece que o virgem ou o extra virgem está relacionado à prensa, né? Ali da oliva, né? Acho que Uhum. a primeira prensagem é o mais saudável de todos, né? Exatamente. E a gente vê que essa gordura, quando colocada ali no fogo, né, para fritar ou para, ele acaba se tornando saturada, né? É. Então, às vezes a E gente trans até. até trans, né? Uhum. E muitas vezes a gente reaproveita, né? Uhum. Aquele óleo que, pô, vou fritar mais coisas, vou guardar aqui e tal. Isso é uma prática ruim, né, Pedro? Não é muito benéfica, que infelizmente isso aumenta as gorduras ruins, gordura trans e gordura saturada. Então, o ideal é usar só uma vez mesmo, em lanchonete, né? Que tem muito disso, no restaurante. Acaba Uhum, reutilizando várias e várias vezes, né? uhum. E isso não é muito bom para o nosso corpo, infelizmente. Certo. E você falou da vitamina E. As vitaminas realmente são um capítulo à parte aí, né? Muitas vezes as pessoas mesmo chegam no consultório e perguntam: eu preciso tomar alguma vitamina? Uhum, Que vitamina que seria boa para a minha memória, né? uhum. É, existe realmente a necessidade de suplementar vitamina se a gente tiver uma alimentação
saudável? Qual que é a sua opinião a respeito? Eu acho que é que nem a gente está falando, né? Os suplementos não vão causar um milagre na pessoa. A pessoa tem uma alimentação toda errada, desbalanceada, desequilibrada, cheia de alimentos trans, de alimentos ultraprocessados, pró-inflamatórios, com emulsificantes e aditivos, e acha que aquilo ali um comprimido vai fazer um milagre. Não é assim. A gente repõe as vitaminas quando elas estão faltando, né? Por Aham. exemplo, a vitamina B12 é uma vitamina muito importante para o nosso cérebro. A falta de vitamina B12, que é a cobalamina, pode levar a demência, pode levar a problema nos nervos, na medula, e algumas dietas podem causar uma baixa de vitamina B12. Então, nós, sempre que a gente atende paciente na neurologia, a gente sempre pede vitamina B12. Uhum. E é até comum vir baixa, Aham. né? Por exemplo, quem tem uma dieta mais vegana, né? Nos vegetais é muito difícil achar a vitamina B12. Ela está mais presente em peixes e carnes. Produtos lácteos, né? Leite, iogurte, pode ter vitamina B12, mas em geral, quem é mais vegano estrito acaba precisando consumir alimentos reforçados com vitamina B12, Uhum. porque é um pouco mais difícil achar nos vegetais vitamina B12. Tem muito folato, tem vitamina B6, B1, mas a B12 é mais complicado. Uhum. Na quantidade em que a gente precisa, É. né? Um outro aspecto interessante é as pessoas que têm alguma dificuldade de absorção, né? A gente vê isso nas pessoas que têm gastrite atrófica autoimune, mas também na pessoa que fez cirurgia bariátrica. E muitas vezes a pessoa toma por algum tempo a suplementação e aí depois acha que por algum motivo não precisaria mais, né? É uma coisa recorrente na minha prática. Você Aham. tem tido essa experiência também, Pedro? Sim, já vi pacientes, né, que fizeram cirurgia bariátrica, às vezes com o tempo perde o acompanhamento, e é uma cirurgia muitas vezes grande, né, que faz uma alteração das vias do trânsito intestinal e diminui a absorção de muitas vitaminas. Então é importante ter acompanhamento, que isso pode ter uma repercussão neurológica, Hum. pode dar demência na pessoa. Por exemplo, a gente tem a vitamina B1, uma vitamina muito importante para o cérebro, chamada tiamina. Uhum. Pessoas que não têm uma nutrição adequada, por exemplo, pós-cirurgia bariátrica sem acompanhamento adequado, podem ter deficiência de tiamina e Uhum. podem evoluir com quadros muito graves. Uhum. Tem uma demência chamada encefalopatia de Wernicke-Korsakoff, que gera um quadro arrasador, assim. Tem pessoas que bebem muito álcool, né, cronicamente, Uhum. acabam sendo desnutridos também e podem ter a deficiência de vitamina B1. Então é Uhum. muito importante ter uma nutrição adequada. Certo. E a gente sabe que a vitamina B12, ela necessita lá do fator intrínseco, né, gástrico, para ser bem absorvida. E a gente tem hoje em dia um uso muito frequente dos inibidores, né, de bomba de prótons ali, que vão causar uma redução na secreção ácida do estômago. Então, às vezes, a pessoa que tem uma boa nutrição chega para a gente com ah, baixa de vitamina B12, né, Pedro? Aí não tem jeito, né? Tem que repor e, de preferência, não vai dar muito certo repor por via oral. Tem que repor por via ou sublingual ou até injetável mesmo, né? Uhum, Porque é uma deficiência que a pessoa tem. certo. Repor, então, se a gente dosar e notar que está baixo, né? Não adianta a gente pensar que realmente suplementação sem nenhum tipo de acompanhamento vai resolver nossa vida, né, Pedro? Não tem um milagre, não tem uma droga milagrosa. O que faz a diferença é a consistência, fazer atividade física sempre, ter estilo de vida saudável, ter uma alimentação boa. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Não é um suplemento único que vai mudar tudo, pessoal. Não fiquem muito dependente, como se fosse uma muleta que vai auxiliar ali, né? Ah, agora eu estou protegido porque eu estou com essa vitamina aqui. Uhum. Doutora Lisa falou também do chocolate, né? Uhum. E eu gosto muito de chocolate, aposto que vários de vocês também gostam muito de chocolate, mas o chocolate que a doutora Lisa falou não é o que a gente costuma comer mais. Pois é, a doutora Lisa é uma das defensoras do chocolate, só que tem chocolates e chocolates, né? O chocolate
o cacau, né, extremamente rico em centenas de polifenóis. Os polifenóis têm poder antioxidante, são nutrientes muito importantes para o cérebro, para o nosso corpo, com poder anti-inflamatório e antioxidante. Só que o chocolate que é melhor nisso é o chocolate amargo. Então, eu queria que o pessoal comentasse até. Vocês gostam de chocolate amargo? Ou vocês só comem o chocolate ao leite mesmo? Qual é o É, seu chocolate preferido? o meu é o ao leite, né? Uhum. Aposto que vários dos nossos colegas aí também. A questão é que o chocolate ao leite acaba tendo muito processamento industrial, né? Tem muito açúcar refinado, não tem tantos produtos naturais, enquanto o chocolate amargo é mais natural. E quando você faz o chocolate ao leite, você acaba tirando esses polifenóis, esses nutrientes muito benéficos para você do chocolate. Então, se você conseguir ao menos um pouco meio amargo, vamos dizer, Uhum, já melhora um pouco, né? O uhum, chocolate também tem um nutriente interessante chamado teobromina, que causa uma sensação de prazer e bem-estar na pessoa. Ele é muito parecido com a cafeína do café, mas uhum, não desperta tanto, é mais prazer e bem-estar no cérebro. Ele tem também outros componentes que vão ajudar na produção de neurotransmissores. Tem os precursores da serotonina, por uhum. exemplo, do chocolate, que vão aumentar a serotonina no seu cérebro. Então, o chocolate, como todo mundo já provou, causa uma sensação de prazer e bem-estar bem rápida, né? Eu até já ouvi uma paciente falando, o melhor antidepressivo que tem é o chocolate, né? Aham. Não deixa de ter algum sentido, né, essa informação. Mas se der para disciplinar aí seu paladar, vamos dizer, refinar o seu paladar para comer Aham, um pouco mais amargo o chocolate, é melhor. Ele tem, por exemplo, triptofano, que vai se transformar em serotonina. aham, Tem tiramina, que vai se transformar vai aumentar a produção de dopamina no cérebro, de uhum, neurotransmissores. uhum, Então, tem vários componentes importantes, mas cuidado. Por exemplo, a teobromina que nós falamos, em cachorros é tóxico. Então não pode dar chocolate para o seu pet. Né? Não sei quem uhum. já pensou nisso, mas não faça isso, porque pode ser tóxico para o seu cachorro. E outra coisa interessante é o chocolate enxaqueca. Né? Nós sabemos que algumas pessoas que têm enxaqueca, o Uhum. chocolate acaba desencadeando a dor de cabeça. Pois é, e muitas vezes a gente tem gatilhos ambientais, né, que vão Uhum. levar àquela dor, né? Seja algum alimento como queijos, frutas cítricas, vinho. A gente sabe que várias pessoas têm, e infelizmente o chocolate pode ser um desses gatilhos. Quem tem enxaqueca, então, tem que tomar esse cuidado extra, né? Não é todo mundo, mas para quem desencadeia, o jeito é evitar o chocolate. Porque é principalmente a tiramina, um dos componentes aí do chocolate que vão aumentar a dopamina, mas acaba causando desencadeando a enxaqueca, infelizmente. E a gente falou muito, Pedro, sobre as gorduras, a gente falou um pouco sobre fitonutrientes, mas a base da alimentação tem a ver também com carboidratos e proteínas. E o que que a gente pode trazer de dicas de boas práticas e alimentação saudável no que diz respeito a proteínas e carboidratos? Bom, em relação aos carboidratos, o nosso cérebro basicamente precisa de glicose. Ele quase que não vive sem glicose. É o principal combustível. Você Uhum, pensar como um carro, você põe um combustível ali, esse combustível é a glicose para o uhum, cérebro. Então, é, tem que ser. Ele não precisa de tanta glicose assim quanto a gente pensa. Por exemplo, tem estudos mostrando que em torno de 100 gramas de glicose por dia, alguns mais, outros menos, já seria o suficiente para o cérebro para uhum, consumir. Uma coisa que é importante é você é, ter alimentos com carboidratos, mas que evitem um pico de glicemia, né? Porque isso é muito ruim e deletério. Então, comer junto com fibras, alimentos também que tenham oligosacarídeos são alimentos interessantes. As nossas bactérias do intestino, as bactérias boas da microbiota e da flora intestinal, gostam de alimentos com oligosacarídeos. Por exemplo, a banana é considerado um prebiótico, que tem muito desses oligosacarídeos e vai melhorar, povoar a sua flora intestinal de bactérias que te ajudam, e não de bactérias que fazem mal para você. A banana também é interessante que tem vitamina B6,
piridoxina, que é importante para o cérebro. Tem também triptofano. Triptofano vai virar serotonina. Serotonina, né? Então, a banana é um alimento interessante. Tem potássio também, muito potássio. Até, inclusive, quem tem problema nos rins, às vezes tem que tomar cuidado com a banana, porque pode aumentar demais o potássio. Mas, no geral, a banana é um alimento muito nutritivo. É uma boa fruta aí, né? Apesar de ter uma carga glicêmica ali elevada, né? Tem muitos açúcares ali na banana, então, claro que não vai aumentar tanto, né, os açúcares provenientes das frutas mais naturais, como kiwi, uva, banana, por exemplo, beterraba também tem muito açúcar. São açúcares mais naturais que não vão causar aquele pico de glicemia. E muitas vezes as frutas vão ter também uma quantidade de fibras para contrabalancear esse pico. Então é uma maneira mais natural de ingerir açúcar e abastecer o seu cérebro com a glicose que ele tanto precisa. E mesmo o açúcar da fruta, como você falou, Pedro, ele está associado a fibras. Mesmo nas frutas com alta carga glicêmica, existem ali fibras que vão combater um pouco esse pico glicêmico. E se a gente for analisar como é que se retira, né, o açúcar, da onde vem o açúcar, a gente faz o suco daquela fruta, tira a parte líquida, pega só a sólida e ainda processa, né, refina, usa uma série de componentes ali químicos para deixar ela com um aspecto mais vistoso. E isso realmente vai trazer todo o malefício, né, dos picos de glicemia. E a gente sabe que muitas vezes isso leva a uma secreção elevada de insulina e a posterior resistência a essa insulina, né, Pedro? E até tem relação com a doença de Alzheimer, né? Nós sabemos que existe uma relação da insulina, da resistência à insulina com a manifestação da doença de Alzheimer. Ainda são estudos, né? Mas algumas pessoas até dizem que a doença de Alzheimer seria uma diabetes tipo 3. A tipo 1, a tipo 2. E por causa dessa relação forte que tem com resistência à insulina, seria tipo 3. Mas existem outros fatores aí da patologia do Alzheimer também. Não é só isso, não é bem só isso. Mas é interessante ter essa visão aí de melhorar a sua resistência à insulina, diminuir um pouco essa resistência, melhorar a sua secreção desse hormônio. Certo. A gente falou a respeito do cérebro usar a glicose, né? Mas ele não usa a glicose em si, né? Ele usa ali os corpos cetônicos que são derivados do metabolismo da glicose. E é interessante, né, esses corpos cetônicos, porque eles estão sendo estudados em alguns tipos de epilepsia. Como é que funciona esses corpos cetônicos na epilepsia, Pedro? Tem alguns casos de epilepsia, né? Porque a epilepsia tem vários tipos, né? São centenas de tipos diferentes de epilepsia. Então, tem a epilepsia da criança, dentre os epilepsias da criança tem vários tipos diferentes. Tem a que surge no adulto, no adolescente. Então, tem que ver qual é o tipo de epilepsia da pessoa. Para alguns casos, tem a dieta cetogênica, né? Que aumenta os corpos cetônicos no cérebro, pode ser benéfica. Mas não é uma dieta tão fácil assim de implementar. Tem que ser acompanhamento com nutricionista, nutrólogo, né? Não vai fazer em casa da sua cabeça porque é complicado fazer. Tem alguns estudos até com doença de Alzheimer, mostrando algum benefício da dieta cetogênica, mas é algo ainda muito inicial, assim, muito especulativo ainda para dizer. O jejum intermitente talvez também parece ter algum benefício para o cérebro. Seria uma forma da gente fazer o próprio organismo gerar mais esses corpos cetônicos, né? Exatamente. Mas eu acho que ainda é algo muito inicial, que precisa de mais estudos para a gente ter certeza. O que a gente sabe é que a dieta cetogênica, em alguns casos de epilepsia, pode ajudar. Legal. Pedro, e em relação assim, a proteínas, a gente sabe que o mundo vegetal traz algumas proteínas, como, por exemplo, a soja, o feijão é rico em proteínas, mas a gente sabe que as proteínas vegetais muitas vezes não têm todos os aminoácidos que a gente precisa. Quais são esses aminoácidos que a gente não tem do mundo vegetal?
Pois é, os aminoácidos vão formar as proteínas. Então, e essas proteínas e aminoácidos também vão formar os neurotransmissores, que vão ser essenciais para o cérebro. Então, sem aminoácidos, você não tem neurotransmissores e não tem funcionamento cerebral. Então, você precisa ingerir uma quantidade adequada de aminoácidos e para virarem neurotransmissores. Por exemplo, a gente tem o triptofano, que vai se transformar em serotonina. É importante a gente ter uma dieta balanceada, adequada de triptofano, que está presente principalmente em proteínas de origem animal, peixes, lácteos também, produtos lácteos, leite. Outro que é importante é tirosina, que vai se transformar em dopamina, né? Fenilanina e tirosina também vão se transformar em dopamina, então é importante. E a maioria desses aminoácidos vão estar presentes mais em proteínas de origem animal. Então, quem tem uma dieta mais vegetariana precisa pesquisar quais são os alimentos de origem vegetal que são mais ricos em proteína, né? Então, realmente, quem é vegetariano, quem opta por esse tipo de dieta, realmente precisa estar bem mais atento às necessidades nutricionais, porque muitas vezes a gente vai ter componentes ali que não vão ter em alimentos exclusivamente de origem vegetal. É interessante também, Pedro, existe uma doença chamada fenilcetonúria, onde a pessoa não pode, né, ingerir a fenilalanina. Mas a fenilalanina é um precursor da tirosina, né? E aí como é que fica a produção da serotonina, né? Da dopamina, desculpa. Pois é, ela tem que fazer uma nutrição bem rigorosa, né? E tem que ter acompanhamento com nutricionista e nutrólogo para tentar balancear isso aí, porque senão vai acabar dando um déficit no corpo dela e no cérebro dela. Interessante isso, né? Um componente alimentar que leva a uma doença ou leva a um acúmulo, né? A gente tem algumas outras doenças que estão relacionadas a alimentos, né, Pedro? Tem várias doenças aí que podem indiretamente ou diretamente relacionadas à alimentação, né? Tem alergias que são desencadeadas pela alimentação. Tem algumas comuns, né? Como camarão, né? E a gente tem situações também de intolerância, né? A pessoa, por exemplo, que come ali um alimento de origem, um derivado ali de leite, né? E tem intolerância à lactose, vai dar gás, pode dar diarreia, pode dar cólica, né? Verdade, tem dificuldade na metabolização, né? E acaba que fica complicado de comer queijo, né? E fica bem restrita a dieta. Pois é, alguns casos ali de doença inflamatória intestinal tem também uma ligação importante com a dieta, né? Talvez tenha a ver com esses mecanismos pró e anti-inflamatórios, né? Ali na região local. E por falar em anti-inflamatórios e antioxidantes, né? Que a gente falou, é importante balancear bem a dieta para tirar um pouco dessa dieta ocidental pró-inflamatória. E a doutora Elisa Mosconi cita no livro dela alguns alimentos que elas acham que são excelentes e muito benéficos para o cérebro. Então, por exemplo, cereais integrais, que vão ter muitas fibras, vão ser ricos em algumas vitaminas também, são alimentos importantes. A batata doce, interessante. Rica em beta-caroteno, é rica também em fibras, em carboidratos mais benéficos também, vitaminas do complexo B. Então, é um interessante. Outro que é bem interessante é o abacate. O abacate é rico em vitamina B6, é rico em gorduras monoinsaturadas, que são as gorduras boas. Então, pode ser uma fonte de gordura boa, né? Para quem não tem, não consome tanto proteínas de origem animal. Também é rico em antioxidantes, em vitamina C, vitamina E. Também tem muitos antioxidantes naturais, como a glutationa, que é um antioxidante bem poderoso, anti-inflamatório. Então, o abacate é uma fruta, é um alimento, vegetal bem interessante. Bastante valor aí, E tem várias maneiras de preparar o abacate e tudo. Outro interessante que ela fala, a gente já falou, azeite de oliva extra virgem, que é rico em vitamina E.
rico em polifenóis, Uhum. rico em gordura monoinsaturada também. Uhum. Outro que ela fala, chocolate amargo, Uhum. como a gente falou, tem centenas de polifenóis, tem a teobromina, tem precursores da serotonina e da dopamina. Uhum. Algo muito interessante. Um interessante que eu acho que a gente tem no nosso cardápio do brasileiro é o feijão. Uhum. O feijão tem fibras, tem carboidrato, tem ferro, zinco, tem polifenóis. Então, é um alimento aí que eu acho bom pra gente, Benéfico interessante. aí, né? Beleza. Outro alimento, e os peixes também, não esquecer dos peixes, né? Uhum. Principalmente aqueles ricos em vitaminas, ômega 3. São peixes muito bons, salmão. A doutora Elisa até recomenda comer no mínimo, do mínimo, uma vez por semana. Uhum. Eu até falo para os meus pacientes que Uhum. estão com comprometimento da memória, com Alzheimer, para comer peixe Aumentar a no ingesta mínimo de uma vez por peixe aí, semana. né? E se der até mais, 2, 3 vezes por semana. Daí o paciente fala, não gosto de peixe e tal. Mas tem várias maneiras de preparar peixe. Realmente Não tem desculpa para não... a culinária aí é extensa, né? Exatamente, tem que... se você achar uma maneira de preparar abacate também, tem gente, não gosta de abacate, mas tem Pô, aquele centenas guacamole, de né? receitas, né? Aquele prato mexicano é tão gostoso, né? E É, realmente não parece com aquele abacate com açúcar ou com mel que a gente está acostumado, né? Vitamina e tal. É realmente aham. um paladar bem mais interessante do ponto de vista de alimento mesmo, né? Outras frutas interessantes, tem as frutas berries, que a gente falou, que tem muitos antioxidantes polifenóis. Uhum. Tem também as frutas cítricas, laranja, limão, também são muito boas. Tem a questão também do vinho tinto, que o Aham. vinho tinto tem, principalmente o tinto, tem Aham. polifenóis, né? Certo. Mas deve ser consumido com moderação. Não pode exagerar, que a gente vê consequências até É, bem trágicas na neurologia, né? Pessoas com epilepsia, com exato. E demência. até aquela síndrome de Wernicke-Korsakoff, né, está muito associado às pessoas que às vezes param de se alimentar e se baseiam a sua ingesta de energia basicamente no álcool, né? Uhum. Então, a gente tem que se aproveitar desses nutrientes poderosos desenvolvidos ao longo dos milhões de anos pelos vegetais, que nós não temos, que realmente são bem benéficos aí para o coração, para o seu colesterol e para o seu cérebro. Legal. Então, se aproveite desse, desse, dessa grande dádiva da natureza, deu para a gente, aumente a sua ingesta de produtos vegetais e naturais, que só vai trazer benefício para você. Isso aí. Aumente sua ingesta de líquido também, isso é importante. Vamos sempre procurar ter uma alimentação mais saudável possível. Se precisar também, consultem um nutricionista, um nutrólogo, alguém É, da área aí de nutrição. E são tantas receitas aí, realmente a gente consegue colocar isso aí na nossa dieta. você falou uma coisa importante, Marcelo. Nessa época de seca, né, que a gente está aqui em Brasília, parece um deserto, né? Exato, Chega a 20% a umidade do ar. E exato. a ingesta de líquido é muito importante, Uhum, principalmente a água mesmo. uhum. Idoso que não bebe água, acaba desidratando, vai parar no hospital. Às vezes com quadro de Idosos que estão delírio, né? escutando nosso podcast, bebam água. Tem que beber água, deixa o cantil ali É, do lado da mesa. isso. De hora em hora, de meia hora, bebendo água, tá bom? Isso aí. E se você está gostando aí do nosso trabalho, do nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, ativa aí o sininho, dá um like aí pra gente. A gente está começando e queremos trazer cada vez mais temas interessantes aí e relevantes para vocês. Pois é, pessoal. Então comentem, falem o que vocês acharam desses episódios, sobre os polifenóis, flavonoides, sobre consumo adequado de alimentos nutritivos, chocolate, qual tipo de chocolate você gosta, leite, iogurte. Fale aí qual é a sua opinião sobre tudo isso. Vamos debater também nos comentários. Curtam, sigam a gente lá no canal, no YouTube, em No outras redes sociais, Spotify no também. Instagram. E até o próximo podcast Estação Dopamina. Isso aí, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Um Grande abraço. abraço.